Hoje no programa nós vamos abordar esse tema que é tão relevante, que está chamando a atenção do Brasil inteiro. Condenação, prisão em segunda instância, é constitucional? O que diz o texto da Constituição? E como fica a presunção de inocência? Vamos iniciar, tá? E vamos abordar essa temática juntamente com os advogados, o doutor Rafael Rodrigues Brito, membro da Comissão de Direito Criminal e Políticas Públicas da OAB de Aparecida de Goiânia. Bem-vindo, doutor. Agradecido pelo convite, Demóstenes. Tá? E também o doutor Paulo César Pimenta Carneiro, membro da Comissão de Direito Criminal e Políticas Públicas da OAB de Aparecida. É uma honra, estamos à disposição sempre. Eu quero já de antemão agradecer ao presidente da OAB de Aparecida de Goiânia, que sempre tem nos dado esse apoio. Bom, vamos fazer uma introdução do nosso assunto. Tá? O que diz o texto constitucional sobre a prisão em segunda instância? Tá? Pode ou não pode? Esse é o debate do STF. Vamos ver o que diz a Constituição no artigo 5º, que fala sobre os direitos e garantias individuais. O que diz o artigo de número 57? Ninguém será considerado culpado até o trânsito e julgado de sentença penal condenatória. Uma observação aqui, tá? Esse inciso, ele está no artigo 5º, que fala de direitos e garantias individuais, tá? Que pela própria Constituição é cláusula pétrea, ou seja, não pode tocar, não pode mudar. Aonde está escrito? Vamos agora para a Constituição, no artigo de número 60, parágrafo de número 4. As cláusulas pétreas inseridas na Constituição do Brasil de 1988 estão dispostas em seu artigo de número 60. Da relação aqui, no parágrafo de número 4, são elas: a forma federativa de Estado ou de governo, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Olhe bem, direitos e garantias individuais. Tá? Foi o inciso que nós acabamos de ler, que é o inciso de número 57 do artigo 5º. Bom, começar aqui pelo doutor Rafael. Por que o STF colocou em debate, doutor, esse assunto novamente, já que a gente tem visto pelo histórico, tá? Eles evitaram muito, tá? Colocar em pauta condenação em segunda instância. O que motivou, tá? O STF, já que a gente vê um clamor popular por justiça. Tá? Então, justiça e lei, você sabe que tem um pouco de diferença entre a lei e a justiça. Mas o que motivou, no momento que no cenário político atual do Brasil, o STF colocar em pauta esse assunto? Demóstenes, muito bem feita a sua pergunta. E aqui a gente está para elucidar esse tipo de situação. Veja bem, a jurisdição ela é inerte, o Poder Judiciário em si. E ele foi suscitado por intermédio de uma ADC, que é a 44, 53 e 54. Elas foram interpostas mediante o artigo 103 da CF, mediante a OAB, o Patriota e, salvo o melhor juízo, o PCdoB, né? Foi interposta esse tipo de situação suscitada ao pleno. De quê? De que o Supremo Tribunal Federal venha e diga de maneira definitiva se esse dispositivo é constitucional ou inconstitucional. Porque, como bem falado na sua fala inicial, eu tenho o artigo 5º, inciso 57, que fomenta a situação da presunção de inocência. E eu tenho, consequentemente, esse dispositivo referendado no Código de Processo Penal, se a gente falar no artigo 283. Então, o STF vem referendar, bater o martelo no que se refere a isso. Até porque as outras situações que ele vinha falando era por intermédio não dessas ações, mas sim por HCs, ao qual não se demanda o mérito da situação, e sim fala naquele caso concreto, não de maneira geral. Ou seja, ela não produz nenhuma súmula vinculante, a anterior. Isso. Essa não. sim. Sim. A partir dessa decisão, todos os tribunais que são submetidos ao Supremo Tribunal Federal serão interpostos mediante essa decisão agora do Pleno. Ok. Mas porque o que a gente tem visto, doutor Rafael, é que ministros mudaram, praticamente vão mudar de voto ali. Nós temos o caso do ministro Gilmar Mendes, tá? Que já deixou bem clara a sua posição. E me parece que está o quê? 4-3. 4-3, inicialmente. Tá? 4 ministros a favor da prisão e 3 contra. Isso. Inicialmente, houve uma diferenciação no que tange ao voto da ministra Rosa Weber,
né? Ela literalmente foi o fiel da balança no que tange essa situação. Porque ela, na verdade, para a advocacia em si, não foi algo que nos pegou de surpresa. Por quê? Porque quando ela votou em sede de HC, discutindo a situação, e uma desses HCs era o HC do Lula, ela seguiu o voto da colegialidade no que tange aquela situação, mas ela deixou claro que quando fosse se discutir o mérito dessa situação, por intermédio dessas ADCs, que não foram colocadas em pautas na época do presidente anterior, e nessa foi colocado, ela falou que iria se posicionar frente ao entendimento dela junto à Constituição. Doutor Paulo, já que não havia uma súmula vinculante, tá? Por que o STF, tá, permitiu que vários indivíduos fossem condenados ainda em segunda instância e fossem presos, tá? Ou seja, foram presos ainda com julgamento de segunda instância. Por que o STF permitiu, já que não havia uma súmula? Essa matéria é bastante polêmica, em virtude de estar uma matéria constitucional com a matéria processual. E igual o colega anterior, o doutor Rafael havia dito, o Supremo, em 2007, ele decidiu por 6-5 a questão da prisão em segunda instância. E hoje vem novamente, isso aí uma situação bastante polêmica e discutível em relação à questão processual e qual que seria o entendimento. E hoje a gente está vendo que está favorecendo que a prisão de segunda instância vai cair, em virtude da Constituição ser uma cláusula pétrea, o artigo 5º que dá a questão de direitos e garantias individuais, é uma matéria a nível de cláusula pétrea para modificação disso aí, por isso que hoje o Supremo vai voltar nessa discussão em virtude de uma política criminal em cima disso aí, questão da Lava Jato. E igual o doutor Rafael havia comentado aqui, a regra nossa da Constituição é a liberdade, a regra é a liberdade e a exceção é a prisão. Até se o doutor Paulo me referenda à fala, em 2011 houve uma alteração na legislação, que é a 12.403 de 2011, que referendou o quê? Referendou a mudança no que tange às prisões. Antes a regra era prender. Hoje em dia a regra é o quê? Que se tiver os requisitos da prisão preventiva, se não tiver os requisitos da prisão preventiva, o rapaz, o réu, a pessoa que infringiu aquele tipo penal, ela responda em liberdade. Até porque tivemos aquela fatídica ADPF, a 347, salvo o melhor juízo, que entabulou o estado inconstitucional de coisas. O que significa isso? Significa que as nossas prisões estão sendo inconstitucionais. A gente está jogando pessoas lá dentro e a gente não está tendo a ressocialização que a LEP, a 7.210, referenda. Muito bom o senhor tocar nesse assunto, porque o que a gente vê aí, querendo comparar o direito, com o direito americano, com o europeu, com a situação deles são totalmente diferentes da nossas prisões, tá? O processo não anda, a culpa é do Estado, tá? O Estado, ou seja, não será a lei que vai trazer o resultado que a população está clamando. Muito importante sua fala, Demóstenes, até porque a gente tem vários fatores. Eu costumo dizer que quando a gente analisa uma situação, se ela deu favorável ou desfavorável, é a união de vários fatores. Discutir a prisão e prender antes do trânsito julgado não é falar do mérito. O que é o mérito? É você tratar inicialmente de duas situações. A primeira é a morosidade estatal. É incabível o juiz ter que marcar uma audiência em 60 dias, que fala na lei isso, ele tem que marcar em 1 ano e 8 meses. Um recurso que a gente protocola, ele é julgado após 1 ano e 8 meses. Um recurso junto ao STF, ao STJ, demoram até 4 meses esse tipo de situação. E aí eu tenho a segunda observação, qual seja, as nossas penitenciárias, elas não comportam esse tipo de situação. A gente tem um fundo ao qual deve ser vinculado, mas não conseguimos fazer esse tipo de situação, de ressocializar pessoas que adentram lá. E complementando, a gente vê que o Poder Judiciário nosso hoje está falido. A gente vê a estrutura do Poder Judiciário hoje, o número de juízes, de serventuário, a estrutura do fórum. Isso aqui, aí acaba o quê? Essa morosidade acaba havendo a prescrição, a questão do número de recursos existentes no país, que é muito grande. Mas nós temos que colocar que existe a primeira instância, a segunda instância, que seria o tribunal, aí depois os tribunais superiores. E existe um afunilamento desses recursos aí. E essa polêmica aí é uma questão bem grave, porque nós não podemos analisar isso aí num caso isolado. Nós temos que colocar isso aí, e nós, como advogado criminalista, eu, o doutor Rafael, nós somos favoráveis à questão do princípio da inocência, o princípio
que o réu ele tem direito e as garantias individuais, e elas devem ser obedecidas, devem ser respeitadas, acima de tudo. Nós não podemos pagar por uma situação que o Estado não está te dando guarida, que ele não tem potencial, ele não cumpre o papel dele, e nós, advogados, nós trabalhamos em cima disso. Só que a população e a rede social, e acaba que a reportagem ela vê isso aí em outro nível. Até porque, referendando a fala do Dr. Paulo, nós, enquanto advogados, prezamos pelo Estado Democrático de Direito. Ou seja, esse tipo de situação eu vou ter mais Estado em cima do jurisdicionado. A gente tem situações que acontecem, às vezes, de erros processuais junto a esse tipo de situação. Em um voto do ministro Barroso, ele disse que menos de 1% dos recursos junto a essas instâncias extraordinárias, STF e STJ, tem a situação de absolvição. Todavia, houve um estudo via FGV, a Defensoria Pública de São Paulo e do Rio de Janeiro, que quando você muda o jeito de pesquisar, que é o quê? Provas ilícitas, extinção da punibilidade. Quando você muda para esse tipo de situação, diminuição de pena, mudança de regime inicial de cumprimento de pena, esse valor de 1% vai para 46% de mudança que a gente tem nas instâncias extraordinárias. Doutor Rafael, eu vi uma fala do ministro Gilmar Mendes para aquele programa Roda Viva. Um dos jornalistas perguntou para ele, por que o senhor agora está demonstrando que vai mudar o seu posicionamento? Ele deixou bem claro por causa dos abusos. Está tendo abusos? Naquele programa específico, Demóstenes, o ministro Gilmar estava tratando dos abusos frente à Lava Jato, que dá um programa inteiro de falar daquele tipo de situação. O que teve lá, inicialmente, foi que inverteu-se a regra que eu falei daquela legislação da prisão. A regra foi prender para que houvesse a delação da 12.850. Ou seja, prendiam-se para poder fazer delação e depois repassavam-se benefícios. Você tinha falado em uma pergunta passada a comparação de um direito europeu, alemão, de outro tipo de Estado, que é chamado, entre nós juristas, comparação de legislação alienígena. É muito diferente. A nossa matriz judiciária é diferente. Nós temos não querendo ser professoral, mas a gente tem uma matriz chamada civil law. Esses países têm uma matriz chamada common law, é diferente. Lá, por exemplo, nos Estados Unidos, o promotor pode fazer acordo com o réu. No Brasil não pode. Eu tenho o poder judiciário que somente o juiz tem a jurisdição, o poder de referendar o direito, não o Ministério Público. Doutor Paulo. Sim. Pela fala aqui do doutor Rafael, a gente tem visto que a Europa, os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos o promotor é eleito pelo povo, aqui entra por concurso público, não é isso? Então houve esse abuso na Lava Jato por parte de promotores, juízes? A grande questão é o seguinte, é a questão da política pública em cima disso aí. Nós, como advogado criminalista, a gente vê os abusos que vem acontecendo e a gente vem batendo. Porque dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é lei. Mas nós, advogados, nós temos que bater pelos direitos e garantias, acima de tudo. Não é questão, eles vão lá, forçam a situação, prende a pessoa, coloca a pessoa numa situação, tenta a questão da delação, forçam e lá na frente tudo isso aí é anulado, em virtude deles não obedecer às regras mínimas que o Código de Processo Penal e a lei, e a Constituição Federal e a lei federal estabelece. E acaba que isso aí dá enseja anulidades e anulações, e no final você fica vendo que vira tudo, nada dá, tudo vira pizza. Até porque uma pequena informação para contribuir com a sua fala, meu querido. Teve um outro instituto da FGV junto a uma das maiores capitais que a gente tem, que é São Paulo. O estudo foi o seguinte, no que tange aos HCs que saíam do Tribunal de Justiça junto ao STJ, 50%, de 100% desses HCs, 50% tratavam do quê? De descumprimento de súmulas frente a esses tribunais. Ou seja, eu tenho uma súmula que referenda, uma súmula do STJ que referenda determinado assunto. O tribunal não cumpre. Aí eu tenho a fala do Dr. Auri Lopes Júnior que diz o seguinte, quando um corpo tem febre, algo está errado. Na nossa situação, excesso de recurso demonstra o quê? Algo errado. Eu vi a fala do relator, do ministro Marco Aurélio, correto? Onde ele diz o seguinte, tá? O cidadão foi preso. Lá numa instância superior, decide que ele é inocente. E o tempo que ele passou encarcerado, o Estado tem como devolver para ele? Academia Mega Force Fitness desde 1996. Nossa missão é proporcionar aos clientes saúde e bem-estar através da prática de exercícios físicos.
Guilt is burning, inside I'm hurting. This ain't a feeling I can keep, so blame it on the night. Don't blame it on me, don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me, don't blame it on me. Blame it on the night. Você está assistindo TV Metrópole. Mulheres com curvas maiores também podem vestir as roupas que sempre sonharam. Cada mulher tem seu próprio estilo e sua beleza. Na Mulher Guerreira Fashion, você encontra peças para qualquer ocasião. Do casual ao chique, aqui você encontra novidades a cada 15 dias. Faça uma visita em uma das nossas 2 lojas e desperte a mulher guerreira e ousada que existe em você. É uma situação complicada. Ninguém se devolve um dia de pena a qual ele cumpriu. Em uma outra fala de um grande desembargador de São Paulo, que é o desembargador Nutti, ele disse o seguinte, em uma palestra, perguntou se o sistema penitenciário estava falido. Todos levantaram a mão e disseram que sim, você também, telespectador, pensa desse tipo de situação. Todavia, o sistema prisional ele não está falido, ele nem entrou em vigor. Eu tenho dispositivos da LEP que nem foram introduzidos devido à ineficiência estatal frente aos presídios. Temos superlotações aos quais colocar pessoas lá só estará trazendo novos guerreiros para organizações criminosas. A execução penal nossa hoje é um grande problema do judiciário hoje. A gente vê que falta de estrutura. Hoje a pessoa chega, exemplo, um caso clássico, a pessoa sai do regime semiaberto, o juiz decreta a prisão dele, ele tem que se recolher na prisão e demora mais ou menos 120 dias para ele sair para ir para o regime semiaberto. Isso aí acaba abarrotando a questão da população carcerária. Tudo em virtude de falhas dentro do próprio sistema judiciário. Mas, doutor Paulo, claro que o Brasil fosse contra a prisão em segunda instância, contra lá. Os direitos humanos, parece que nos direitos humanos está em uma declaração que diz que o processo para ser legítimo e haver prisão e condenação tem que haver o 2º grau de jurisdição. A Declaração Universal de Direitos dos Homens, de 48, no seu artigo 11, item 1, referendo a isso, e a gente também tem um outro documento internacional, que é o Pacto de São José da Costa Rica, no seu artigo 8º, e item 2. No caso, o Brasil também faz parte... Integra esses acordos, esses tratados internacionais. E como o raciocínio do doutor, eu acredito também que seja, para a gente colocar uma pau de cal no que se refere a isso. É cláusula pétrea, ao qual não pode diminuir direitos e garantias individuais. Você fazer isso é colocar mais Estado em cima do jurisdicionado. Nem pelo clamor popular? O clamor popular, alguns juristas gostam de dizer que é a amante infiel, porque a população que tem dimensões continentais no nosso país, o que pode ser bom para um pode não ser para outro. E para isso a gente tem o quê? A gente tem um direito positivado que no momento de conflito vai trazer o quê? Vai trazer a regra a ser cumprida. Eu costumo dizer que o juiz, ele é o quê? Ele é refém da lei. Ele tem que cumprir o que está na legislação. E nós, enquanto advogados criminalistas, defendemos isso. Cumpra somente a legislação. É isso que a gente nós deseja. Temos que analisar o seguinte, o juiz não está ali para legislar. Ele está ali para aplicar a lei ao caso concreto. Então, o que nós temos que bater é a questão da legislação. O Congresso, através da Câmara, dos deputados, do Senado, a modificação da lei tem que ser dentro da prioridade. E a Constituição é a lei máxima do país. E eles não estão obedecendo a Constituição. Mas, doutor, se é cláusula pétrea, o Congresso não pode mudar com uma PEC, ou pode? Não. Isso aí existe um quórum especial, todo um provimento, isso aí não tem que ser obedecido. São cláusulas que são imutáveis dentro da legislação, a não ser devido ao preenchimento dos requisitos que a Constituição garante isso aí. Doutor Rafael, com essa decisão, o que o STF, qual o recado? Quem vai ser beneficiado se acabar agora a prisão em segunda instância? Houve uma divergência no que tange a números. Disseram inicialmente que seria 168 mil pessoas. Depois caíram para 4 mil pessoas. Mas, em resumo, Demóstenes, para mim, se for colocado como está sendo
contrário à prisão em segunda instância, o beneficiário vai ser quem? O jurisdicionado, que vai ter respeitabilidade frente ao seu processo. Doutor Paulo, mas se o STF, que pelo jeito está vendo que vai ser contra a prisão em segunda instância, com certeza o voto aí de Minerva será do ministro Dias Toffoli, e já demonstrou que é contra a prisão em segundo grau, mas também parece que ele tem outra opção. Eu já ouvi aí uns debates jurídicos. Houve uma alternativa, uma Tá. propositura de que passasse até no STJ. Mas isso aí também é a mesma coisa, vai enxugar gelo isso aí. Eu acho que também não vai surtir o efeito, sabe? No caso aqui, quem vai ser beneficiado, se for favorável isso aí, é a questão do jurisdicionado, porque acima de tudo ele vai ser os direitos e garantias dele, e a propositura dele seria no sentido da prescrição, porque existe os crimes de menor potencial, a prescrição deles é um lapso temporal bem exíguo, sabe? Aí o que eles batem é a questão da prescrição penal, no caso da aplicabilidade, enquanto houver nível de recurso, essa prescrição estaria suspensa. É uma das alternativas que eles estão batendo em cima disso. Mas, pelo que eu vi na fala do ministro Marco Aurélio, ele é contra, né, doutor Rafael? Essa opção. Sim, até porque vai estar desrespeitando do mesmo jeito a Constituição. Até porque, em um estudo raso que teve, nós temos mais ou menos 100 milhões de processos para pouco mais de 17 mil juízes. Ou seja, o próprio magistrado, ele fica refém desse tipo de situação. O promotor também, excesso de trabalho. O que a gente tem que ter, num país de dimensões continentais, é um poder judiciário forte, com demandas, mas com mais efetivo de juízes e promotores e de agentes de segurança públicas. Até porque se a gente for falar, por exemplo, de investigação, quase que 97% das situações que acontecem, nem a própria delegacia consegue investigar, porque não tem efetivo para isso. É porque o delegado não quer? Não, é porque ele não consegue. O Estado hoje tem que investir em estrutura para o Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário tenha efetivo, para que possa dar a questão da efetiva prestação jurisdicional. Em virtude que a gente tem que pensar o seguinte, o Estado tem que mudar a questão e aumentar a celeridade processual, andar mais rápido o julgamento, em cima disso, mas não pode cortar direitos e garantia individual, em virtude de falha do próprio Estado. Mais uma pergunta aí que eu sei que a população, ela tivesse aqui, ia fazer, né? Se o Supremo decidir contra a prisão de segunda instância, segundo grau, tá? O ex-presidente é beneficiado? Presidente Lula? Sim, pode ser, né? Ele é uma das pessoas afetadas. Todavia, a gente tem alguns votos, especialmente do ministro Fux e ministro Barroso, que deixou de referendar algumas situações. Por exemplo, mesmo que for referendado, né, contrário a essa situação da prisão em segunda instância, sairão homicidas, sairão estupradores, sairão latrocidas. A gente tem um instituto chamado prisão preventiva, artigo 312, ao qual comporta requisitos em garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Se algum desses incidir nesse delito, o juiz pode decretar uma prisão preventiva e eles continuarão presos a todo o processo. E não sairá em massa presidiários, como foi dito. Nós estávamos conversando nos bastidores aqui sobre as alternativas. O doutor Paulo já frisou uma aqui sobre o STJ, não é isso? Sim, isso. Mas qual é a outra alternativa que ele tem? Isso, o ministro Fux, tentando relativizar esse tipo de situação, até porque o julgamento será no dia 7, ele quer referendar o quê? Ele quer referendar que, além dessa situação, que se alguém recorrer a essas instâncias extraordinárias que são chamadas STF ou STJ, a suspensão fique paralisada. Ou seja, um processo que demora 4 anos não vai prescrever, porque ficará paralisada. Todavia, no consentimento meu e do doutor, eu entendo que o Estado está sendo arbitrário do mesmo jeito. Por quê? O Estado não tem o direito ad eterno de condenar uma pessoa. Ele tem que ter um prazo razoável para fazer isso. E o que a gente está fazendo pela ineficiência estatal? Fazendo jeitinhos para que isso ocorra. Ou se muda a estrutura do judiciário hoje, uma coisa drástica, bem enérgica em cima disso aí, ou se não, vai acabar o quê? A questão das prescrições, tudo, mas nós somos favoráveis à questão dos direitos e garantias individuais sejam estabelecidos e sejam reservados e prestigiados. Até porque você tem que ser colocado, né, meu querido? Como sempre, nós advogados criminalistas também somos custos legis, como o promotor é fiscal da lei. Nós desejamos somente que a lei seja aplicada, até porque quem faz a lei é o Congresso.
e o Congresso fazendo esse tipo de situação, o juiz tem que aplicar naquela modalidade. Então só queremos a aplicabilidade da lei. E não se pode aceitar jeitinho de moldar a situação para o caso concreto. Nós temos que fazer o quê? Mudar a lei, mudar a coisa e o Estado investir em infraestrutura, questão do Poder Judiciário, acima de tudo. Foi bom vocês frisar, porque não compete em si ao Supremo, isso aí é o Congresso, tá? Inclusive parece que tem PEC já tramitando lá, mas... Existe PEC e também o pessoal às vezes fala, Demóstenes, que o STF pode fazer uma mutação constitucional, pode fazer uma hermenêutica frente àquela situação, como foi feito, por exemplo, na união civil, onde se estendeu a união civil para casais homossexuais também. Mas lá estava parando esse parâmetro em que situação? Trazendo o princípio da igualdade frente a essas pessoas. O Estado fazendo isso, ele vai estar retirando o direito e uma garantia fundamental de uma pessoa responder um processo que, não na maioria das vezes, mas que tem falhas que ocorrem em decorrência dessa tumultuação de processo, e aí ele vai ser preso, e como disse o ministro Marco Aurélio, um dia de prisão não é devolvido nunca. Doutor, pelo histórico e a votação e as falas dos ministros, tá? Se não tiver nenhuma mudança, o senhor acha que a maioria vai ser contra ou a favor? Tudo tende a ficar ao final 6-5 contrário à prisão em segunda instância, porque estamos 4-3, faltam 4 ministros para votar. Numa somatória rasa, o fiel da balança vai ser o ministro Toffoli. E ele já tende a demonstrar esse tipo de situação. A gente não sabe o que vai acontecer no dia 7. A gente pode ter alguma situação que vai mudar. Ele está tentando passar esse tipo de situação, mas tudo tende a demonstrar que ele será favorável à Constituição. Votando como? Votando contra a prisão em segunda instância. Porque o trânsito em julgado é trânsito julgado aqui, na Alemanha, seja onde for. Não cabe mais recurso. Só aí pode executar a prisão. O Supremo é a corte máxima do país. Ele vai ter que bater em cima da Constituição e preservar a Constituição. Mas, doutor Paulo, será que se o ministro, presidente do STF, não está sendo assim, um pouco político, já que não está adiando para ver o clamor popular, o que a imprensa fala, o que o povo fala nas ruas? Infelizmente, nós temos visto em várias votações aí que o Supremo tem agido de forma política. Isso aí é vergonhoso. Isso aí tem nos causado aí grande estranheza, sabe? Mas nós, como advogados, nós temos que bater, nós como operadores do direito, nós temos que bater sobre a questão das garantias, dos direitos, da Constituição, da aplicação da lei ao caso concreto. Até porque uma observação rapidinha no que tange ao presidente do STF, ministro Dias Toffoli. Essa ADIM, a 44, 53, 54, já estavam lá desde a presidência da ministra Carmen Lúcia. E ela não quis colocar... Sempre veio adiando. E o ministro Dias Toffoli, no que tange a isso, ele teve peito para colocar em votação. E no que tange a situação de repassar uma semana, salvo melhor juízo, já estava demarcado desde o início do ano letivo do STF que iria ter esse recesso. Só que isso vai ter uma repercussão negativa muito grande. Você pode ter certeza que a questão da população, a imprensa, não entende a questão da legislação, como que é aplicado, como que é a Constituição, e vão ver isso aí como um retrocesso. E na visão, vou pedir a opinião agora dos senhores, se... pelo que a gente está vendo, vai acontecer, o Supremo decidir contra a prisão em segundo grau, tá? Como vai repercutir para fora? Ou seja, vamos agora tentando olhar assim, no cenário internacional, que com certeza, se o ex-presidente Lula for beneficiado, qual a imagem que o Brasil vai ter lá fora? A imagem de quem respeita a Constituição. Até porque o pessoal gosta de falar assim, só no Brasil tem essa jabuticaba, onde o cidadão vai ficar solto anos após anos. A gente tem isso na Constituição portuguesa, italiana, aonde deve-se demonstrar o respeito à Constituição. Uma Constituição de 88, que foi promulgada por todos e que necessita ter respeito frente à comunidade internacional. Mas existe um aspecto negativo, porque o mundo inteiro vê nós aqui como o paraíso dos corruptos, o paraíso dos bandidos, um país de impunidade. E isso aí vai refletir negativamente também em virtude disso aí, porque vários países, como Itália e outros países, têm aplicado, só que são estruturas diferentes, são países com histórias diferentes. Mas isso aí vai ter uma grande repercussão negativa também. Eu tive ver também pela imprensa, eu já acompanhei algumas entrevistas, tanto do ex-juiz Sérgio Moro como do ex-presidente Lula, a imagem do ex-juiz é muito boa lá fora. Sim, na verdade ele está tendo cada vez mais adeptos favoráveis e contrários às situações dele.
Acaba que aqui a gente entra um pouco no que é a Lava Jato e no que foi a Lava Jato. Eu não tenho procuração nenhuma para falar frente à advocacia criminal aqui. Todavia, se a gente for fazer uma pormenorização do que foi o processo, a gente encontra algumas situações de arbitrariedades que vem acontecendo. Uma delas foi aquele processo, teve um processo já anulado, ou está quase para ser anulado, enfim, aonde delatores e delatados foram ouvidos em conjunto, aonde mitigou... Não se obedeceu os requisitos legais. Sim, a necessidade de defesa. A defesa sempre fala por último. E ela não falou por último nesse tipo de situação. Ampla defesa e o contraditório. Doutores, infelizmente estamos chegando no final do programa. Eu quero agradecer mais uma vez o doutor Rafael. Muito obrigado pela sua participação. Foi, com certeza, bem didático. A gente agradece, eu enquanto doutor, representantes da Comissão de Direito Criminal e Políticas Públicas da subseção da OAB de Aparecida de Goiânia. Doutor Paulo. Agradeço aí o convite e é uma honra estar aqui junto com o meu colega aqui, o doutor Rafael. Nós temos mais de 20 anos na área criminal aqui e é uma honra a gente poder estar servindo a sociedade. Tá. Eu quero agradecer a você, nosso telespectador, e não esqueça, todas as terças-feiras, às 10 da manhã, o programa Gira em Ação aqui na TV Metrópole, com reprise quinta às 16 e aos sábados às 19h30. E vamos agora acompanhar aí o julgamento de quinta-feira do STF. Obrigado a todos e um abraço.